Olá! Nossa trajetória na Terra representa uma jornada de aprendizados que nem sempre compreendemos. Em nossa encarnação, muitas são as dúvidas que nos cercam a respeito das provas e expiações que nos acometem. Entender nossos créditos enquanto espíritos nos traz a certeza da justiça divina e acalma os nossos corações. Está começando mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe os assuntos de hoje. Jesus veio à Terra para que víssemos nele o modelo para guiar nossa transformação moral. Em meio à sua vida, diversas foram as manifestações da grandeza espiritual do Mestre. Na entrevista de hoje, Márcio Cruz responde a pergunta: por que Jesus curava? Não perca! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Acompanhe agora a crônica da semana. Por vezes, as sombras da solidão nos invadem o coração, nos fazendo imaginar que estamos realmente sozinhos. Por vezes sentimos um vazio na vida, um vazio tão grande que acreditamos que a vida não tem sentido. Por vezes passamos por dores tão dilacerantes que imaginamos que não vamos suportar, que desfaleceremos por completo. Por vezes nossa mente é assaltada pela ideia do extermínio de nós mesmos, num ato extremo que tiraria o que Deus nos concedeu de mais precioso, a vida. Mas o que não imaginamos é que os nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossos filhos, que já partiram para o plano espiritual, estão ao nosso lado, no momento de nossas aflições, suplicando aos nossos corações que tenham coragem, que resistam às dores, que elevemos nossos corações ao Pai e que busquemos a Jesus. Eles dariam as suas vidas pela nossa, para que não cometêssemos o maior de todos os atentados contra a lei de Deus, que é o atentado contra as nossas próprias vidas. Ah, se pudéssemos sentir as suas lágrimas, ouvir as suas preces, suas súplicas a Deus por nós. Não, irmãos, nem a solidão se vai, nem o vazio se preenche, nem a dor acaba com o fim de nossas vidas físicas. A desencarnação não passa de mudança de plano. Tudo que pensamos aqui, pensaremos lá. Tudo que sentimos aqui, sentiremos também lá. A morte não existe para o espírito. Aqueles que escolheram o caminho do suicídio, jamais faltará a oportunidade de reparação que Deus, em sua infinita misericórdia, os concederá em uma nova encarnação. Foi o próprio Jesus que nos afirmou que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Nosso corpo físico, no entanto, é uma abençoada ferramenta que nos proporciona a nossa elevação. Jamais nenhum de nós poderá evoluir sem passar pela vida no corpo físico. A Terra é a nossa escola. É aqui, na vida física, que temos a oportunidade de nos fortalecer, de nos iluminar. O verdadeiro sentido da vida não é a felicidade plena, não aqui nesse mundo. O verdadeiro sentido da vida é a autoiluminação. Iluminar-se através do conhecimento da boa nova, que é o Evangelho de Jesus. Jesus é a luz de nossas vidas. São os seus ensinamentos de amor que dissipam todas as sombras. Embora ainda não consigamos vê-lo, ele está ao nosso lado, em todos os momentos, nos amparando para que consigamos cumprir com a nossa missão aqui na Terra, que é viver para nos iluminar e espalhar a sua luz por todos em nossa volta. Vivamos Jesus. A entrevista de hoje discute a questão: por que Jesus curava? Não perca! Olá, amigos. Prazer enorme estarmos juntos mais uma vez. Aqui comigo, Márcio Cruz, engenheiro civil de profissão, presidente da União Regional Espírita Metropolitana Norte, braço executivo da Federação Espírita do Paraná. Márcio, o tema cura, ele suscita muitas indagações, porque sabemos que é um fenômeno que não está no controle, às vezes, nem da ciência médica, por mais especializada que ela possa ser. Mas vamos falar das curas protagonizadas por Jesus. Há muitos relatos nos evangelhos,
acerca das curas feitas por Jesus, Márcio? Eu acho que sim, Daniel. Num levantamento superficial, assim, a gente pode identificar 27, quase 30 curas, né, protagonizadas por Jesus. Algumas delas no dia de sábado. Claro que ele foi, por causa disso, contestado pelos agentes, pelos fiscais da lei, porque, segundo eles, era proibido curar no dia de sábado. Num desses episódios, os fariseus, né, que viviam fiscalizando as atitudes dos ensinadores da lei, dos mestres da lei, e Jesus era um desses mestres da lei, tinha o título de rabi, que significa aquele que ensina a lei para os leigos. E Jesus redarguiu, né? Quando o seu jumento, quando o seu animal precisa beber no dia de sábado, você não o leva a tomar água? Imagine, então, uma pessoa que precisa de assistência. E essa resposta, segundo a anotação dos evangelistas, envergonhou os fiscais da lei. E Jesus por várias vezes fez isso. Jesus, por exemplo, curou num dia de sábado um cego com uma lama. Ele cuspiu no barro, né, fez lama e colocou no olho do cego. Então, se a gente não tiver o entendimento da própria legislação do povo judeu, a gente vai imaginar, ele curou com a lama porque talvez o cego acreditasse. Não, que era medicinal, nada disso. É porque era proibido cuspir no barro no dia de sábado. Havia inúmeras proibições. Havia 613 mandamentos ou 613 prescrições, algumas positivas, outras negativas, mas cuspir no barro era proibido. E Jesus, no dia de sábado, cuspiu no barro e curou. Mais uma maneira de contestar as tradições, que eram tradições alienantes, né? E, naturalmente, interpolações humanas dentro da legislação. Márcio, você falou que são em torno de 27 as curas feitas por Jesus. Eu queria me deter numa em particular, aquela da mulher com hemorragia, ou conforme o texto evangélico, a mulher hemorroísa. Como é que é essa história, Márcio? Muito bem. Essa história é relatada no Evangelho de Lucas, no final, no 8º capítulo. E esse capítulo já abre mostrando a presença das mulheres no grupo de Jesus. Lucas foi quem observou a presença das mulheres, exatamente porque ele não tinha um olhar contaminado com as tradições que segregavam a mulher, que eram as tradições hebraicas. A essência de Lucas é do mundo grego, né? Então é diferente do mundo judaico, naturalmente, compreensível. Viu as mulheres e relatou a presença delas. E uma delas é uma mulher que fazia 12 anos sofria de uma hemorragia constante. E ela se constituía, né, segundo, por exemplo, o espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, para você, né, telespectador, aquele que nos ouve, né, para que você possa consultar. Esta obra está à disposição. Primícias do Reino. Há um capítulo sobre essa mulher. Ela diz que ela se constituía motivo de vergonha para os seus parentes, para a comunidade, porque ela tinha uma doença incurável. Era uma mulher estigmatizada. Eu vou me valer aqui, Daniel, se você permitir. Não, fique à vontade. Do texto do Levítico, por exemplo. O que era ter uma doença ao tempo de Jesus? E, em particular, o que era ter uma doença, né, cuja consequência era o fluxo sanguíneo. Está lá no Levítico, capítulo 22. O homem de qualquer das famílias da tua linhagem, porque mulher nem era considerada, né? O homem é que era considerado na lei, mulher era, né, desprezada pela lei. Que tiver deformidade corporal, não oferecerá pães ao seu Deus, nem se aproximará do seu ministério, né, do trabalho para o templo. Se for cego, se a pessoa for coxa, né, se for manca, se tiver nariz pequeno ou grande torcido, tiver pé quebrado e assim vai. Todo homem que tiver uma deformidade não se aproximará a oferecer hóstias ao Senhor, nem pães ao seu Deus. Comerá, todavia, dos pães que se oferecerem no seu santuário. Contanto, porém, que não entre do véu da cortina para dentro, nem chegue ao altar. E aqui está o ponto. Porque tem defeito, e quem tem defeito contamina o meu santuário. Essa relação, então, essa associação é automática na lei. Se você tem um defeito, uma doença, no caso dela, um problema crônico, ela é impura, ela contamina. E agora, a mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este fluxo for o costumado do seu corpo, né, a menstruação, ela estará 7 dias, então, nesse período menstrual. E qualquer que tocar a mulher com fluxo de sangue nesse período menstrual será imundo. Por simetria, ela também não pode tocar ninguém nesse período. Também a mulher, quando manar fluxo de sangue
por muitos dias fora da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, ela será imunda por todos os dias, como nos dias da menstruação. É uma sentença praticamente de execração. Total. E com a tendência de recair sobre a mulher, né, Márcio? Porque é praticamente impossível imaginar que uma criatura com essas características, ela tem uma vida saudável no meio de uma sociedade que a excluía Ela não tem integralmente. o direito. Pense, ela não tem o direito, ela não tinha filho, né? Mas ela não tinha o direito de abraçar sua mãe, de tocar a quem quer que fosse, sob, né, a pena prevista na lei. Mulheres que fazem isso desrespeitam a lei, e qualquer um que desrespeita a lei vive à margem dela, é considerado prostituta. E havia penalidades previstas, uma delas era enterrar até as axilas e apedrejar. Ah, não com pedrinha, com pedras grandes. Márcio, eu vou te deixar uma pergunta, nós precisamos ir para um intervalo. Por que essa mulher desejava tanto a cura? Um instante só, a gente já volta. A Vida em Foco vai para uma rápida pausa e logo voltamos. Até já! Voltamos com a entrevista de hoje com o convidado Márcio Cruz. Acompanhe! Muito bem, estamos de volta. E aqui comigo, Márcio Cruz, deixamos uma pergunta, Márcio. Por que a mulher com hemorragia desejava ser curada? Coloque-se no lugar dela, Daniel. Imagina. É diferente de hoje. Ser curado hoje significa apenas restabelecer a harmonia do corpo, a estima do indivíduo. Mas ao tempo de Jesus, uma pessoa que tinha uma enfermidade, uma deformidade corporal, ela era simplesmente segregada da sociedade. Praticamente não tinha vida social alguma. Por assim dizer, né, se fosse nos dias atuais, perderia o CPF, o RG, confiscariam tudo. Inclusive a página do Facebook. Seria mais grave. A pessoa estaria à margem mesmo da vida social. No caso dos leprosos, eles tinham que se apresentar sob determinado aspecto, né, eles iam suto, com a barba por fazer, né, não como a minha, assim, bem cortadinha, né, com a roupa rasgada, né, as autoridades batiam a matraca para que as pessoas se afastassem. E tinham que manter uma distância de 7 côvados, 4,20 metros de qualquer pessoa, a fim de que não contaminasse nem com o vento. Veja que nenhum indivíduo saudável podia tocar essas pessoas, inclusive essa mulher, porque esse era o ponto. Eu acho que a transposição do cristianismo em relação ao judaísmo está aí. Jesus tocava as pessoas. Lá, a discussão bizantina, né, que vai acontecer séculos depois, no Concílio de Nicéia, é exatamente essa. Se uma mosca, que é impura, cai sobre a pia de batismo, que tem água pura, a pia purifica a mosca ou a mosca contamina a pia? Essa é a discussão bizantina. Para Jesus não tem essa discussão. Né? Jesus transpõe isso e vai ao encontro daqueles que são segregados. Por que essa mulher desejava a cura? Porque ela queria a reintegração social. É por isso que Jesus cura. Os imitadores do Cristo atuais, né, eles pensam, vamos imitar o Cristo promovendo curas. Não é isso. Podem até fazer, mas imitar Jesus nos dias de hoje é incluir aqueles que estão marginalizados. No discurso, na prática, ir ao encontro daqueles que sofrem. E isso é a cura. Márcio, por que ela não tocou Jesus? Essa é uma peculiaridade bem interessante na passagem. Exatamente. Ela não tocou. Ela não tocou Jesus. As vestes de Jesus. Há uma razão especial, específica para isso? Primeiro que que a narrativa do Evangelho tem essa observação que parece ser de pouca relevância? É de muita relevância. Para nós é de pouca, mas para eles é de muita relevância. E é importante, então, a gente evocar os textos, né, da própria lei. Sim. Essa mulher não era ignorante, pelo que a gente percebe. Bom, primeiro que se ela tocasse Jesus, ela seria penalizada. Porque é uma impura tocando alguém impuro. Ainda mais Jesus, que era o mestre da lei. Jesus vestia uma túnica, como os mestres da lei, típica. Essa túnica tinha cordões, tinha franja, e tudo isso tem uma simbologia. Né? Tem a veste, cuja palavra é tzitzit, né? Tzitzit é a túnica. Ela tem um valor numérico 600. Daí existem as franjinhas, que são em número de 8, e mais os nós, que são 5, para dar 613, que são as prescrições que depois estarão contidas no Talmud, as prescrições positivas e negativas.
tudo que o indivíduo pode e não pode fazer no dia de sábado. Fazer um nó, desfazer um nó, pregar um prego, né? Curar, tudo isso não podia. Essa túnica representa o seguinte, a fidelidade à lei. Principalmente a franja, na cor azul, esse cordão. Todo mestre usava para que ele se lembrasse que ele deve ser fiel à lei. E esta mulher sabia da lei. Porque primeiro ela não toca Jesus, mas ela toca a franja, a borda da túnica, o cordão azul. Há um texto lá atrás do profeta menor Malaquias, que viveu cerca de 430 anos antes de Jesus. Observe o que está nesse texto. Antes dele, o texto de Moisés, Números. E disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de cor azul. Está na lei também. Nossa. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Bom, a túnica era, por assim dizer, uma obrigação legal. Esta mulher tinha embaixo de seu braço o texto da lei. Não tocou Jesus, mas tocou a franja, evocando mais um capítulo, né, dessa legislação. Está contido no capítulo 4, do verso 2, do livro de Malaquias, um profeta menor. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, é uma profecia, e porque ele é um profeta. E cura trará nas suas vestes, nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Isso significa felizes. E saltareis felizes. A palavra asas ou vestes tem uma outra que a substitui, que tem o mesmo valor, lá no hebreu é tzitzit a palavra. Tzitzit significa também veste, asa ou veste. Se nós pegarmos esse texto e colocarmos no lugar de asas, vestes ou tzitzit, isso fará sentido. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas vestes. Então essa mulher se vale de um texto da lei para ir na direção de Jesus, correndo todos os riscos. Claro, ela podia tocar, esbarrar nas pessoas, mas ela correu todos os riscos e se atirou na direção dele e tocou a borda das suas vestes, porque ela sabia que ele é o sol da justiça e que traria cura nas suas vestes. O que é que Jesus faz com ela? Mulher, foi a tua fé. A palavra é pistis no grego, que significa fidelidade. Mulher, foi a tua fidelidade ao quê? À própria lei. Ela podia ter dado jeitinho antes. Ela podia ter se atirado nele. Sim, no desespero, podia ter se jogado em Jesus. Mas ela optou por se manter fiel à lei. Isso é muito importante, consciência limpa. Foi lá, tocou as vestes, porque reconheceu nele o sol da justiça. O sol da justiça que inclui aqueles que estão excluídos. Márcio, uma última pergunta, porque o nosso tempo está esgotado. Veja, você acabou de dizer que os impuros não poderiam tocar os puros. O sentido contrário também é verdadeiro. Como é que Jesus, puro, podia tocar os impuros? Porque ele fez inúmeras vezes isso, né, para curá-los. Como é que ele transpôs esse processo? Com coragem e arrostou as consequências, naturalmente, dessa coragem. Mas Jesus quis deixar claro, e isso valeu para o cristianismo a partir dali. Mudou a face do planeta. O que o cristianismo levanta a partir das suas diversas tradições de obras de benemerência, hospitais, escolas, orfanatos, onde havia a exploração, a imundícia, a escravização, é uma grandeza, Daniel. A face do planeta se altera. A primeira instituição que faz isso surge em Jerusalém, a Casa do Caminho. Ficou claro para as pessoas que a lei alienava, que a lei afastava, criava abismos, excluía as pessoas, marginalizava. Mas Jesus faz, cumprindo a lei de amor, essa transposição. O cumprimento da lei de amor é ir na direção daqueles que sofrem, porque a pureza está aí, né? Em estender o amor àqueles que estão marginalizados e reincluí-los, reintegrá-los à vida social. É por isso que Jesus curava, na minha opinião. Tá certo. Márcio, nosso tempo acabou. Uma alegria imensa ter receber aqui. Né? Prazer enorme. Esse é um assunto espetacular para a gente explorar. Fique conosco. O programa Vida em Foco continua. Você tem uma dúvida e quer que a gente responda?
Envie sua pergunta por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. A pergunta que nos chega hoje do telespectador refere-se a filhos com deficiência. O telespectador conta um pouco a sua experiência com um filho que nasceu já com uma deficiência, que vai provavelmente conviver com essa limitação durante muito tempo. Ele queria entender um pouquinho mais. Bom, é claro que esse é um assunto longo, extenso e que merece outras abordagens, como a gente mesmo já fez no nosso programa. Você pode consultar aí no YouTube para encontrar outras informações a respeito. Mas tentando dar uma resposta curta para esse problema, primeiro a gente tem que entender que nós não viemos ao mundo para uma vida de prazeres, de felicidade, de gozo constante. Sim, nós espíritos usamos de um corpo físico para que a gente possa acelerar o nosso progresso. Progresso de verdade, progresso que se refere ao nosso desenvolvimento espiritual. Nessa nossa marcha do progresso, frequentemente precisamos de alguns estímulos. E esses estímulos podem vir na forma da dor. E os estímulos dolorosos podem vir sim com impregnações de doenças no nosso corpo físico. Então, o mais comum é que as pessoas que nascem com determinadas deficiências, elas tenham isso como parte da sua programação de reencarnação. Sim, elas estão tentando vir redimir alguma coisa que precisam trabalhar de um passado distante. Não é pensar numa punição, é pensar em buscar, de alguma maneira, desenvolver algum recurso, alguma virtude, alguma qualidade que, pela corrente natural das encarnações, até então não se conseguiu desenvolver. Então não trata-se de pagar erros do passado, mas sim programar acertos para o nosso futuro. Vir com uma deficiência é uma experiência pungente, mas para nós que somos espíritos, isso pode ser revelador. Diga você se você não conhece alguém que, depois de ter passado uma temporada numa UTI de hospital, entre a vida e a morte, ficou, digamos, 15 dias, um mês que seja naquela condição, tenha saído diferente. A pessoa saiu com outra visão de mundo, outra visão de vida, outros valores, outras coisas para a vida dela. Pensa toda uma encarnação com limitações, com sofrimento, com dificuldades, quanto não pode acrescentar para o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Às vezes a gente olha com os olhos muito materiais e diz, para que tanto sofrimento? Mas o que são 10 anos, 20 anos, 60 anos diante da eternidade que nos espera para o desenvolvimento espiritual? Então os aprendizados que a gente pode tirar numa situação dessa, de ter que enfrentar as limitações, superá-las, ter que depender dos outros, isso tem uma outra conotação para nós, espíritos que estamos na escalada da nossa evolução. Às vezes o choque tem que ser realmente muito pesado para que a gente possa mudar um paradigma mental. Você, pai, mãe, que tem o filho em casa com a deficiência, deve estar consciente que frequentemente não vai estar no seu alcance curar, resolver, livrar o seu filho de todos os problemas e dificuldades que ele vai encontrar. Mas você tem lá nas suas mãos a oportunidade de oferecer todo o carinho, todo o apoio, porque o amor que você possa oferecer vai também operar transformações maravilhosas no estado mental dessa criatura que está nesse momento sob os seus cuidados. Então, a oração constante. Os tratamentos espirituais do passe, da água fluidificada, a leitura junto dele, tudo isso são coisas que podem ajudar aquele espírito a ir se capacitando, se não para grandes avanços nessa encarnação, nas próximas que estão por vir. Então, trabalhando desde já um conforto para esse momento e um projeto de futuro melhor. Espero que isso consiga te ajudar a pensar melhor o que você precisa fazer nessa vida. Alberto Almeida nos faz um convite à reflexão no quadro Espiritualidade em Gotas. Acompanhe! E o poliamor? Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme com a lei da natureza? É a questão 701 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. E a resposta se segue. Essa colocação dos espíritos vem ao encontro
dos dias atuais de transição planetária, quando a humanidade busca novos modelos de acasalamento, incluindo o chamado poliamor, que envolve relacionamento de 3 ou mais pessoas que decidem coabitar em regime de conjugalidade, inclusive fazendo registro em cartório e pleiteando perante o Estado o reconhecimento da sua relação. Os espíritos assinalam de que a humanidade faz um avanço de progresso no que tange aos seus relacionamentos afetivos. Em princípio, éramos regidos apenas pelo instinto sexual, de conservação, de reprodução, estabelecendo relações tribais, relações múltiplas. Com o tempo, com o desenvolvimento da emocionalidade, com a ampliação da consciência, surgem processos éticos que nos inclinam, segundo os espíritos, para relações mais refinadas, caminhando na direção das expressões do relacionamento a dois, portanto, da monogamia. É natural compreender que o progresso vai se estabelecendo paulatinamente. Aqui, acolá, na humanidade, ainda percebemos culturas, religiosidades, que acolhem relacionamentos plurais, na perspectiva da poligamia, obedecendo um nível evolutivo em que este ou aquele país se encontram. Todavia, segundo os espíritos assinalam, nós caminhamos para relacionamentos monogâmicos, posto que eles, do ponto de vista da afetividade e da sexualidade, assinalam o exercício de uma amorosidade. Os relacionamentos plurais são mais instintivos, eles obedecem mais o instinto sexual, e os relacionamentos monogâmicos, eles nos convidam para um exercício de uma emotividade num nível mais superior. Logo, o relacionamento de assistência recíproca a dois, no relacionamento de casamento monogâmico, prevalece o sentimento. Quando nós saímos, pulamos a cerca, por assim dizer, nós o fazemos não por afetividade habitualmente, mas sim pela pulsão dos instintos que ainda não superamos, em razão de termos experimentado múltiplas existências no campo da poligamia. Todavia, o exercício da educação para fidelizar a amorosidade deve nos inclinar para um relacionamento de eletividade a dois em regime de reciprocidade, assegurando um relacionamento de afeto e de sexualidade que possa determinar a monogamia como esse espaço de avanço que estamos estabelecendo rumo a novas descobertas da planificação e da felicitação no relacionamento afetivo sexual com alguém que compareça no nosso cotidiano. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Obrigada pela sua companhia. Caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira rever uma entrevista, acesse www.avidaemfoco.com.br. No canal da Vida em Foco no YouTube, você encontra todas as edições produzidas até hoje. Nós ficamos por aqui. Desejamos uma semana com muita luz e alegria a todos. E aguardamos você na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!